Rendemos a Ti, Senhor Jesus, a nossa família. Brilhe em nós a Tua luz, dá-nos Tua graça e nos conduz. Da nossa casa seja sempre o sustentador. Rendemos a Ti, Senhor Jesus, a nossa família. Que sejas o elo a nos unir e nosso amor a repartir. Da nossa casa seja sempre pacificador. Tudo que queres para nós seja também nosso querer. Todo o Teu querer em nós faz-nos conhecer. A nossa casa vem encher da Tua glória e Teu poder, para nos manteres unidos em moda meu ser. Rendemos a Ti, Senhor Jesus, a nossa família. Ao Tua imagem refletir, paz e alegria irão fluir. De nossas vidas seja sempre e é protetor. Tudo que queres para nós seja também nosso querer. Todo o Teu querer em nós faz-nos conhecer. A nossa casa vem encher da Tua glória, Teu poder, para nos manter em Ti unidos em moda meu ser.
Convido os amados que ainda estão na parte externa do templo, que possam entrar com a reverência necessária para que possamos dar início a esse culto de celebração ao nosso Deus, aquele que é digno de todo o nosso louvor. O salmista nos diz no Salmo 126, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E nós temos muitos motivos para louvar ao nosso Deus, como igreja dele, como igreja local, como um povo seu, né? E isso é ser igreja nos propósitos de Deus. Amém, meus irmãos? Convido a todos que possam fechar os seus olhos nesse momento, em atitude de oração, para que possamos adentrar na presença do nosso Deus nesse momento, enquanto ouvimos esse prelúdio. E logo em seguida, quebrarei o silêncio com uma oração também. Soberano Deus, nosso amado Pai, nós nos colocamos agora, meu Deus, de forma toda especial na Tua presença, como igreja do Senhor. De sorte, meu Deus, que nada, absolutamente nada, venha atrapalhar esse momento tão precioso, meu Pai, que o Senhor nos confere ao Teu povo, para Te glorificar, para Te louvar. Nós Te pedimos nesse momento o Teu perdão, Paizinho, pelos nossos pecados. Que o Senhor esteja purificando o nosso coração, tirando dele, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que porventura possa existir, que não Te agrade, que não tenha glorificado o Teu nome. Purificando-o, meu Pai, porque é esse o sentido que o Senhor quer de nós. É que nós possamos nos arrepender, Te buscar, porque encontraremos no Senhor, no nome do Teu Filho, esse perdão, esse reencontro a cada momento, meu Deus. Porque o Senhor, como diz a Tua palavra, o Senhor é justo. Obrigado, meu Deus, obrigado por mais um ano em que podemos, meu Pai, celebrar a Tua grandeza na nossa vida, meu Pai, enquanto igreja do Senhor. São tantas coisas, meu Deus, tantas lembranças, tantas realizações, ó Pai, tantas situações que nós temos vivido como igreja do Senhor, a primeira igreja batista regular aqui do Crato. Tantas coisas já viveu ao longo desses 75 anos, meu Deus. E a certeza que nós temos, meu Pai, dentre muitas, mas que nesse momento clama dentro de nós, é de que o Senhor, meu Pai, virá nos buscar. E o maior propósito que o Senhor quer de nós é que nós possamos, meu Pai, Te buscar, nos santificar e nos preparar para esse encontro, meu Deus, tão tremendo que nós aguardamos. Obrigado, Senhor, por essa certeza. Obrigado por essa certeza que só o Senhor pode nos dar por meio do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, por meio do Teu Espírito Santo, meu Pai, que é quem edifica, ó Deus, as nossas vidas, nos capacitando, e é aquele, ó Deus, que tem nos convencido do nosso pecado, da justiça e do juízo. E tem, ó Pai, nos renovado a cada momento para continuarmos nessa caminhada, meu Deus, ao passo que nós devemos Te glorificar, proclamando assim a Tua palavra. São 75 anos fazendo isso, meu Deus. Quantas pessoas já passaram por aqui? Muitas já estão na glória com o Senhor, inclusive. Mas
que nós podemos dizer, como o salmista declarou, é que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. E nós queremos declarar nessa noite a nossa alegria ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Abençoa, meu Pai, esse culto, esse momento tão especial, ó Deus, começando nessa noite, que seja uma conferência, meu Deus, onde possamos, ó Pai, crescer mais, onde possamos, meu Deus, sermos mais edificados, sairmos dessa conferência mais fortes, e com cada vez mais, ó Deus, a nossa fé, ó Pai, sendo cada dia, cada momento, meu Deus, crescendo dentro de nós, porque esse é o propósito que o Senhor tem também, que nós possamos viver pela fé. Obrigado, Senhor, abençoa tudo que vamos fazer aqui, a mensagem, os louvores, abençoa os irmãos que já chegaram, abençoa aqueles que estão a caminho, meu Deus, e aqueles que porventura não poderão vir essa noite, abençoa aqueles que, ó Deus, participarão desse momento nas suas casas. Cura, meu Pai, aqueles que precisam ser curados e renova as nossas forças. Pois é no nome de Jesus que nós oramos neste momento. Amém. Convido a amada igreja a se colocar de pé, para que nós, nesse momento, nós possamos louvar ao nosso Deus. O Salmo 119, 27, nos diz assim: faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então me deleitarei nas tuas maravilhas. Vamos cantar então, exultação. Seu Filho bendito por nós todos.
de pé. Vamos continuar louvando ao Senhor agora com o hino O Estandarte. Vamos cantar com toda a alegria do nosso coração, celebrando então o nosso Deus. Poder sentar, meus amados irmãos. Aqueles que puderem, né, convido-os a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4 e faremos uma leitura dos versos 1 ao 16. Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 16. Amém, meus irmãos? Vamos então ler a palavra de Deus. Assim nos diz: rogo-vos, pois, eu. Os irmãos encontraram? Quem se encontraram, digo amém. Amém. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Verso 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Desculpe. Verso 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, meus irmãos? Vamos então continuar agora adorando ao nosso Deus com o cântico Tremenda Graça.
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz ali em Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Realmente, que tremenda graça, né, meus irmãos? Ó, que tremenda graça. Vamos continuar louvando ao Senhor agora com os hinos, os cânticos, sinais do seu proceder e o teu querer. Vamos louvar então o Senhor. Estamos nós aqui, graças ao Senhor, que tanto nos fez bem e nada nos faltou. Por isso nossos lábios estão a transbordar divina alegria, sinais do seu proceder. Dia após dia, década após década, guardando teu rebanho, a sombra do teu olhar, sempre a sustentar nosso corpo e alma para o teu louvor. Que cada vida que por aqui passou ou venha a passar, conserve dentro em si, no cofre do seu coração, o doce lapidar, que tem os que te amam, sinais do teu proceder. Dia após dia, década após
Convido os amados a se colocarem de pé, para que nós possamos louvar o Senhor com mais um cântico, com o cântico O Teu Querer. A palavra de Deus nos diz, ali em Salmos 26:3, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque eu confio em Ti. A igreja do Senhor confia no seu Deus. Vamos louvar então. O Teu Querer. Amém, né, meus irmãos? De fato, esse é um propósito, Senhor, que nós possamos andar continuamente com Ele. Convido agora o pastor José, que possa estar nos elevando ao Senhor em oração nesse momento, enquanto todos nós participaremos. Oremos. Senhor, nós te damos graças, nós louvamos o Teu nome, pela Tua bondade, por quem o Senhor é, Tua grandeza. Obrigado a Deus, porque o Senhor, em Tua infinitude, se manifesta a nós, e nós podemos assim, ó Deus, te conhecer e te louvar, te engrandecer. Rogamos que o Senhor abençoe este culto,
Ser, ó Deus, com o teu servo, com o pastor Jaime, nos abençoa, ó Deus, para que venhamos a aprender da tua palavra e que os nossos corações estejam atentos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Nós rogamos por isso e colocamos, ó Deus, esta igreja em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Apresentar aos irmãos, louvado seja o Senhor pela vida do nosso grupo de louvor. Nesse momento, irmãos, nós teremos a ida, né, das crianças, né, até 6 anos, né, para a sua salinha, onde terão um momento lá para elas, e pode acompanhar os irmãos, as irmãs, né, responsáveis por esse momento, né. E eu convido agora, né, o pastor Jaime, né, que terá a oportunidade da pregação da palavra, que o Senhor esteja abençoando a sua vida ricamente nesses dias. Boa noite, igreja. Aproveito a oportunidade para parabenizar a nossa igreja, a nós, pelos 75 anos que estamos celebrando. Eu acho que nenhum aqui estava aqui 75 anos atrás, estava? Nenhum de nós, pelo menos não aqui, nesta igreja. Mas, graças a Deus, aqui estamos nós, uma igreja aqui na cidade de Crato há 75 anos, e eu me alegro por este privilégio que é de participar com a igreja nesta celebração, podendo trazer a pregação da palavra de Deus. Muito obrigado pelo convite que foi nos estendido para podermos participar desta forma. Aqui estamos nós, após 75 anos, preocupados com o ser uma igreja nos propósitos de Deus. Graças a Deus por esta preocupação. A maioria das igrejas hoje se preocupam em ser igreja que atende os desejos e os anseios dos homens. É refrescante fazer parte de uma igreja que está focada em Deus. Uma igreja que está preocupada em conhecer os seus propósitos pela igreja. A quem pertence a igreja? A igreja pertence ao pastor? A igreja é sua, pastor? A igreja não pertence ao pastor. Há quem diga que a igreja pertence a uma denominação. Outros podem dizer que a igreja pertence à missão que fundou a igreja. Eu faço parte da missão que iniciou esta igreja em Crato 75 anos atrás. Outros diriam que a igreja pertence a alguma pessoa importante na igreja, alguma pessoa influente na sociedade. A quem pertence a igreja? Você pode até dizer, mas a igreja é minha, né? Eu, às vezes, falo isto. Quando alguém pergunta, você é de qual igreja? Qual é a sua igreja? Eu digo, a minha igreja é aquela, a primeira igreja batista em frente do hospital. Tá? Então, nós até dizemos, a igreja é nossa. Mas, realmente, irmãos, a quem pertence a igreja? 1 Timóteo 3:15 nos lembra que a igreja é a casa de Deus. É a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Já que a igreja pertence a Deus, é importante para nós que fazemos parte da igreja, saber quais são os propósitos de Deus para a sua igreja. Por que foi que Deus criou a igreja? Por que Deus colocou aqui esta igreja na cidade de Crato há 75 anos atrás? Por que Deus tem prosperado esta igreja? Por que é que Deus tem preservado esta igreja ao longo destes 75 anos? Eu conheço essa igreja já há mais de 50 anos que eu tenho acompanhado a igreja aqui no Crato. Talvez poucos aqui conhecem a igreja do Crato por mais tempo do que eu. 55 anos é a minha primeira memória, 55 anos atrás, a minha primeira memória desta igreja. Mas o que é que nós vemos? A igreja é de Deus.
Chegam membros, sai um pastor, chega outro pastor, e sempre a igreja está lá, e é de Deus, Ele vem sempre preservando e protegendo sua igreja, suprindo a sua igreja, e isto para Ele ter uma igreja aqui na cidade, seguindo os seus propósitos. E quais são estes propósitos? Então, nestas 3 noites, nós estaremos estudando a primeira carta de Paulo à igreja dos Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, nós vamos descobrir 3 propósitos de Deus para a sua igreja. Hoje nós vamos estar no primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, e nós veremos que a igreja nos propósitos de Deus é a igreja que propaga o Evangelho. A igreja nos propósitos de Deus é a igreja que propaga o Evangelho. Agora, o que eu vou dizer agora, preste bem atenção, porque eu vou repetir todas as noites, em todas as pregações, certo? Então você vai, se você não lembrar mais de nada, você vai lembrar isto. Todo crente, isso inclui você, viu? Todo crente precisa amar a Deus, amar uns aos outros na igreja e servir no mundo. Entenderam? Todo crente. E a igreja precisa, a igreja nos propósitos de Deus vai levar o seu povo a amar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo. E este amor a Deus vai levar os crentes a amar uns aos outros, na prática, no dia a dia. E isto os leva também a servir outros lá fora, no mundo. Amar a Deus, amar uns aos outros e servir no mundo. Este servir no mundo, a melhor forma de servir no mundo é de propagar o Evangelho. Porque o Evangelho responde à maior necessidade do ser humano. O Evangelho reconecta o homem pecador, o homem perdido, a Deus. E neste primeiro capítulo aos Tessalonicenses, nós vemos que a igreja, no propósito de Deus, é a igreja que propaga o Evangelho. Um breve histórico da igreja em Tessalônica. A igreja em Tessalônica foi fundada pelo missionário Paulo em sua segunda viagem missionária, quando sua equipe atravessou o mar Egeu. Ele vinha da Ásia Menor e foi para a Europa. Vocês lembram da equipe missionária que Paulo tinha, que foi para a Europa? Foram quem? Paulo, Silas e Timóteo, certo? Então, esta foi a equipe missionária que chegou na Europa. A primeira cidade em que Paulo pregou o Evangelho na Europa foi a cidade de Filipos. Vocês lembram da carta dos Filipenses? Vocês lembram daquele episódio em Atos 16, quando Paulo foi preso, Paulo e Silas foram presos? Foi em Filipos, primeiro lugar em que eles pregaram o Evangelho na Europa. A segunda cidade aonde eles pregaram o Evangelho foi Tessalônica. A história do Evangelho chegando em Tessalônica se encontra em Atos 17. Como era o costume de Paulo, ele procurou primeiro a sinagoga dos judeus. Por que a sinagoga dos judeus? Os judeus eram o povo de Deus. Os judeus, eles tinham as escrituras. Os judeus esperavam a vinda do Messias. Então, o evangelho que Paulo pregava apenas completava aquela esperança, aquela expectativa, tudo aquilo que o povo na sinagoga estava aguardando. E a mensagem do Evangelho, quando chegou em Tessalônica, muitos judeus na sinagoga se converteram. Alguns dos líderes da sinagoga não gostaram, porque a conversão de muitos fez com que a sinagoga se esvaziasse. A sinagoga é como se fosse o templo
o lugar onde os judeus vinham adorar a Deus. Então, muitos deixaram de vir para a sinagoga porque haviam se convertido a Jesus Cristo. E isto provocou, naqueles líderes da sinagoga, uma certa inveja. Então, eles levantaram acusações falsas contra Paulo. Ele teve que fugir da cidade, às pressas, foi para Atenas, e de lá, depois de vários dias, ele resolveu mandar de volta Timóteo para animar os novos convertidos em Tessalônica. Ele também queria ouvir um relatório, como é que estava a igreja lá. Era uma igreja nova, de novos convertidos. Ele não havia tido tempo para preparar a liderança daquela igreja. A liderança era muito nova e pouco preparada na doutrina, e ele certamente se preocupava com esta nova igreja. Mas as notícias que Timóteo trouxe de volta para Paulo foram notícias animadoras. E esta carta revela o coração do pastor missionário, o fundador daquela igreja. A alegria que ele sentiu, o alívio que ele sentiu ao ouvir que a igreja estava bem. Ao ouvir que o evangelho estava crescendo naquela igreja. Não só nos novos convertidos, mas também o evangelho estava se expandindo através da pregação daquela nova igreja em Tessalônica. Daí nós encontramos o primeiro tema da igreja, dos propósitos de Deus. Essa é uma igreja que prega, propaga o evangelho. Olhando aqui 1 Tessalonicenses capítulo 1, depois das palavras introdutórias, palavras de saudações, que são os primeiros 4 versículos, a partir do versículo 5, nós vemos o primeiro ponto que eu quero destacar. E é este: o evangelho é o fundamento da igreja. No versículo 5 diz o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Aqui Paulo está falando do nosso evangelho. O que é o evangelho? Nós falamos tanto no evangelho. Você sabe o que é o evangelho? Se alguém lhe perguntasse, me explique o evangelho, o que é? O que é o evangelho? Você, irmão, irmã, você já creu no evangelho? O evangelho impacta sua vida hoje? O que é o evangelho? Existe no mundo evangélico alguns conceitos errados do que é evangelho. Inclusive nesta igreja. Eu acredito que é possível que dentro do coração e da consciência de alguns de nós aqui presentes hoje à noite, alguns estão tendo um conceito errado do que é o evangelho. O evangelho não é assistir culto na igreja. O evangelho não é participar de uma igreja evangélica. O evangelho não é ser membro de uma igreja. Eu falo isso, irmãos, porque eu já várias vezes, e não só nessa igreja, mas em outras das nossas igrejas, eu pergunto os irmãos, e aí, você compreendeu o evangelho quando? Desde quando que você aceitou o evangelho? E sabe qual é a resposta que eu mais ouço? Eu comecei a assistir à igreja tantos anos atrás. Eu já participo dessa igreja desde criança. Mas eu fui convidado para vir uns 2 anos atrás, 6 meses atrás fui batizado. Muitos, em nossas igrejas, quando a gente pergunta sobre o evangelho, falam sobre o quê? Falam sobre a igreja. Falam sobre o batismo. Mas, irmãos, nós bem sabemos que o evangelho não é igreja, o evangelho não é batismo. Nós sabemos que não é por nenhuma obra, não é por nenhum merecimento nosso, não é por nenhum esforço humano que chega a nós o evangelho. O evangelho não são regras religiosas que a pessoa precisa obedecer para chegar a Deus. No mundo lá fora, muitos se referem a nós,
ao nosso Evangelho como a lei dos crentes. O Evangelho não é uma lei. Não é lei. O Evangelho é o poder de Deus que transforma o pecador. O Evangelho é a graça de Deus que dá vida espiritual para aquele que antes estava morto para com Deus. O Evangelho é a misericórdia de Deus que retira do pecador o castigo eterno no inferno que o pecador merece. O Evangelho nos acompanha todos os dias, mesmo nós que já somos evangélicos, que já cremos em Jesus Cristo, o Evangelho nos acompanha todos os dias, todas as horas de nossa vida neste corpo de pecado, nos santificando e nos garantindo o nosso relacionamento com Deus. E tudo isto por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos trouxe o Evangelho. Quando nós voltamos lá para Atos 17, para vermos qual foi o Evangelho que Paulo pregou em Tessalônica, nós vemos que foi a simples mensagem de Jesus Cristo. Lá em Atos 17, eu vou ler alguns versículos, a partir do versículo 2. Prestam atenção ao Evangelho de Paulo, que ele pregou em Tessalônica. Em Atos 17, 2, diz assim: Paulo, segundo o seu costume, ele foi para a sinagoga e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. O Evangelho que Paulo pregou não foi igreja. O Evangelho não foi uma lista de regras do que a pessoa precisa fazer ou deixar de fazer. O Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo. O Evangelho é um relacionamento pessoal de fé em Jesus Cristo, como aquele que morreu em nosso lugar, por nossos pecados, que foi sepultado, que ressuscitou ao 3º dia, e depois ele subiu ao céu, onde hoje ele está preparando um lugar para todos aqueles que nele creem. Este é o Evangelho. Depois ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro dos que nele creem. E este foi o Evangelho que fundamentou a igreja dos Tessalonicenses. E este é o fundamento da nossa igreja. Paulo passou 3 semanas apresentando este Evangelho. Voltando para 1 Tessalonicenses 1, versículo 5, diz que este Evangelho chegou não somente em palavra. Obviamente, Paulo usou palavras para comunicar o Evangelho. Mas ele diz também, o Espírito Santo agiu com poder, dando convicção àqueles que creriam. O Evangelho é o fundamento da igreja. Todo crente, todo membro desta igreja, todos nós deveríamos estar prontos com o Evangelho na ponta da língua, pronto para pregar o Evangelho a qualquer oportunidade que surgir, para que em toda oportunidade, em qualquer lugar, nós falemos de Jesus Cristo. O Evangelho é simples, é uma pessoa, é Jesus Cristo, e é o que Ele fez por nós, e é o relacionamento que nós podemos ter com Deus por causa dEle. Jesus Cristo é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. Crer no Evangelho é crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Este Evangelho é o fundamento da igreja nos propósitos de Deus. Então, primeiro nós vimos que a igreja que propaga o Evangelho
é a igreja que tem o evangelho como seu fundamento. Continuando na leitura nos versículos 6 e 7, nós vemos que a igreja tinha bons exemplos que faziam parte da sua história. Bons exemplos fazem parte da história da igreja. Vejam no versículo 6, diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Aqui no versículo 6, nós vemos que a igreja dos Tessalônicos seguiu o exemplo do próprio missionário Paulo. Ele disse para a igreja: vos tornastes imitadores nossos. Nossos quem? Paulo, Silas e Timóteo, os missionários que chegaram lá pregando o evangelho. Estes missionários falavam de Jesus Cristo em toda oportunidade que surgisse. E os crentes em Tessalônica imitaram seus exemplos. Vocês perceberam que, ao imitar o exemplo dos missionários, eles estavam realmente imitando o Senhor Jesus? É isso que ele disse. Ele diz aí no versículo 6, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Jesus pregava o evangelho. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele nunca perdeu uma oportunidade para pregar o evangelho do reino de Deus. Por exemplo, nós lemos lá em Marcos 1, versículo 14, diz assim: foi Jesus pregando o evangelho de Deus, dizendo: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Isso se repete múltiplas vezes ao longo do ministério de Jesus, sempre pregando o evangelho do reino de Deus. Por isso, Paulo pôde dizer que os crentes, ao imitarem sua pregação do evangelho, estavam imitando Jesus, porque Paulo estava imitando o Senhor Jesus. Na história desta igreja, não faltam exemplos, bons exemplos de pregação do evangelho. Uma das minhas memórias mais antigas, quando eu ainda era criancinha de 4, 5 anos de idade, era um programa de rádio evangélico que o meu pai fazia com o pastor dessa igreja. Eu não lembro nem que estação de rádio foi, mas era uma das rádios AM daqui da região, daqui de Crato, e o nome do programa era Desperta Brasil. Todo domingo de manhã, 7 horas da manhã, a gente estava escutando o evangelho sendo pregado, e olha que era numa época que todo mundo escutava rádio. Não tinha televisão ainda, faz tempo, né? Não tinha nem televisão, não tinha internet, não tinha celular, e todo mundo com rádio ligado em casa, escutando o evangelho pregado por esta igreja. Os fundadores desta igreja, eu e minha esposa Júlia, nós tivemos o privilégio de conhecer pessoalmente o pastor Jorge Knudsen. Veio aqui, chegou no Crato em 1942, se eu não me engano, fundou esta igreja, passou alguns anos aqui, mas teve que ir embora devido à saúde de sua esposa. Mas vocês sabem como eles pregavam o evangelho aqui no Crato? Eles colocaram uma banca lá na feira. Eu não sei se a feira era aqui ou se era ali, mas era a feira do Crato. Até hoje Crato tem uma feira, não tem? Tem uma feira. É uma feira em que junta pessoas de todo o município, dos distritos e das vilas, e vem todo mundo fazer compras aqui na feira. Até para nós, que somos daqui, é difícil a gente ir na feira. Mas os missionários, 80 anos atrás, estavam lá na feira de Crato com a sua banquinha. E o que é que eles tinham na sua banca? Bíblias e literatura evangélica, para compartilhar com as pessoas de Crato.
Eles vieram para trazer a mensagem do Evangelho ao povo de Crato. E onde é que estava o povo? Estava na feira. Então, se a gente quiser levar o Evangelho para as pessoas, para onde é que nós precisamos ir? Para onde as pessoas estão. E é o que eles fizeram, isso há 80 anos atrás. Estes foram os fundadores desta igreja. E ao longo de nossa história, são muitos outros. Poderíamos citar missionários, pastores, membros crentes consagrados que viviam o Evangelho, que compartilhavam o Evangelho em todas as oportunidades. Muitos dos que estão aqui hoje à noite estão aqui por causa do bom exemplo e da pregação do Evangelho de alguém desta igreja que falou com você o Evangelho. Por isso que nós estamos aqui hoje. Bons exemplos fazem parte da nossa história. E quando nós seguimos bons exemplos, o que é que acontece? Versículo 7 nos mostra que a igreja se torna um modelo para os outros crentes da região. Olha aí, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Seria para nós, Macedônia seria para nós o Ceará todo, não é? Acaia talvez Pernambuco. Desta igreja, o Evangelho, os crentes se tornaram exemplos, modelos para crentes por toda a região por onde eles estavam e além. E a nossa igreja? Esta igreja já foi referencial, modelo para crentes em todo o estado do Ceará, de uma igreja que prega o Evangelho. Mas vamos trazer para nós hoje, aonde nós estamos hoje? Como estamos hoje? Nós temos em nosso passado muitos exemplos, bons exemplos de pessoas que pregavam o Evangelho, que levavam o Evangelho aos povos ao nosso redor. Mas hoje, quem é que nós estamos imitando? Quem são os nossos exemplos hoje? Dentro de nossa igreja, quem são os nossos exemplos que nós podemos seguir? Quem estamos seguindo? Qual é o nosso modelo? Se alguém chegasse no Crato hoje, alguém de fora, e chegasse aqui procurando qual é a igreja no Crato que prega o Evangelho, quero fazer parte daquela igreja, será que chegariam em nossa igreja? A nossa igreja é conhecida pelo Evangelho, ela é famosa na cidade por causa do Evangelho. Eu pergunto, será que nós ainda estamos dentro do propósito de Deus, fiéis na propagação do Evangelho? Nos versículos 8 e 9, continuamos a descrever a igreja que propaga o Evangelho. Nós já vimos aí no versículo 5 que a igreja que propaga o Evangelho tem o Evangelho como seu fundamento. Nos versículos 6 e 7, nós vimos que a igreja que propaga o Evangelho tem bons exemplos, como parte de sua história. E agora, nos versículos 8 e 9, nós vemos que a igreja que propaga o Evangelho, de fato, divulga o Evangelho. Vamos ler versículos 8 e 9. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A igreja que propaga o Evangelho, de fato, divulga o Evangelho. Paulo está aqui elogiando a igreja dos Tessalônicos. Destes crentes, o Evangelho chegou até lugares distantes.
Ele diz não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte. Macedônia era uma província, é como se fosse um estado. Dentro de Macedônia, havia várias cidades, grandes cidades, cidades como Bereia, Filipos e Tessalônica. Acaia já era outra província, uma província ao sul, seria como para nós o Pernambuco. Em Acaia também havia outras grandes cidades, tipo Corintos e Atenas. Mas Paulo aqui está dizendo que desta igreja em Tessalônica, o evangelho chegou a todas estas cidades, a todos estes estados e até além. Desta igreja em Tessalônica, o evangelho saiu para perto e para longe. Quando diz aí, repercutiu a palavra, indica que estes crentes eram destemidos na pregação do evangelho. Eram constantes. Eles usavam todas as oportunidades, todos os dias, para falar de Jesus. Mas eles também viviam o evangelho. O evangelho não era apenas uma mensagem que eles falavam, que eles pregavam. Era uma fé que eles viviam, porque aqui diz, veja aí o que diz no versículo 8, se divulgou a vossa fé para com Deus. A fé deles era conhecida, a fé deles era vista. No versículo 9 mostra que o evangelho mudou suas vidas, a tal ponto que eles abandonaram os ídolos e os deuses falsos para servirem ao Deus verdadeiro. É necessário que os crentes da igreja, a igreja que está nos propósitos de Deus, é necessário que os crentes preguem o evangelho, sim, mas que seja um evangelho coerente com suas vidas, coerente com seus testemunhos, coerente, mostrando uma vida que outrora era uma vida no pecado, uma vida perdida, mas transformada pelo evangelho. Então, a igreja que prega o evangelho, propaga o evangelho, de fato, divulga o evangelho através da mensagem falada e do testemunho vivido. Como é que está a nossa pregação do evangelho? Nossa igreja, ao chegar nos 75 anos, ainda é uma igreja conhecida pela divulgação do evangelho, para lugares próximos a nós e a lugares mais distantes. Em anos passados, eu tenho tido a alegria, ao longo dos nossos anos aqui no Crato, de participar várias vezes com vocês, irmãos, de semanas evangelísticas. Semanas abençoadas em que a gente vai para vários bairros, distritos aqui do município de Crato e pregamos o evangelho. Tem sido tempos abençoados. Fruto do evangelho pregado por esta igreja, hoje nós vemos outras igrejas aqui no município, ali no Muriti de Baixo, Muriti de Cima, temos ali no Grangeiro, ali no Alto do Seminário, nas Guaribas, nós temos várias igrejas aqui na região, que são fruto do nosso evangelho pregado nestes lugares. Não sei se a igreja ainda faz, mas eu lembro no passado o ministério que a igreja fazia aqui no hospital, de frente à igreja, onde era compartilhado pão, café e o evangelho. Ainda é feito o pão da vida? Ministério excelente, né? Ministério excelente para compartilhar o evangelho com os pacientes e parentes que chegam ao hospital no sábado de manhã. Então eu posso citar várias ocasiões, várias oportunidades que esta igreja já teve no passado de pregar o evangelho, de divulgar o evangelho aqui em nosso município, em nosso espaço. Nossa igreja tem uma linda história de divulgação do evangelho, mas, irmãos, não podemos viver nas vitórias do passado. Temos que viver abraçando as oportunidades do presente.
Temos que viver olhando para frente, procurando sempre ser aquela igreja que está nos propósitos de Deus. E Deus quer que nós sejamos uma igreja que propaga o Evangelho. O propósito de Deus para a igreja é que ela propague o Evangelho. Tem muita coisa que a igreja faz. A gente vê a igreja orando, a igreja também adora, a igreja educa, a igreja disciplina, a igreja celebra as ordenanças, e entre muitas coisas que a igreja faz, a principal para este momento na história é pregar o Evangelho. Esta é a missão da igreja no mundo. Qual foi a grande comissão que Jesus nos deu? Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é a nossa missão. Nós ainda temos próximos a nós vilas, distritos, bairros e até cidades onde a nossa pregação do Evangelho não chegou. Nós ainda temos trabalho a fazer. O versículo 10 encerra este primeiro capítulo, mostrando a igreja que propaga o Evangelho, vive a bendita esperança, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Diz aí, versículo 10, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A vinda do Senhor Jesus é talvez o principal tema desta carta aos Tessalonicenses. Nós vamos tratar sobre a vinda de Jesus em todas as mensagens, porque ela se encontra em todos os capítulos desta carta. Mas nós queremos só tocar brevemente aqui, porque está no versículo 10. Quando diz aqui no versículo 10, aguardavam do céu, isto indica que eles esperavam, eles ansiavam o retorno de Jesus Cristo, e para eles isso poderia acontecer a qualquer dia, a qualquer momento. Eles viviam com os pés aqui no chão, mas os olhos fitos nos céus. Filipenses 3:20, Paulo reafirma que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, talvez a igreja que esfria em seu fervor evangelístico, talvez seja porque tirou seus olhos dos céus. Talvez porque deixou de aguardar a vinda do Senhor Jesus. A igreja que propaga o Evangelho aguarda a vinda do Senhor Jesus. E nossa igreja, como está? Nós estamos aguardando ansiosamente a vinda do Senhor Jesus? Você, irmão, irmã, quantas vezes no dia ou na semana você para refletir sobre a vinda do Senhor Jesus? É tão comum, é tão fácil para o crente se ocupar com as preocupações da vida, com os cuidados deste mundo, com a fascinação das riquezas, que a gente passa dias a fim, semanas, e quem sabe até meses, sem lembrar que Jesus está para voltar. Quando Ele voltar, tudo isso aqui fica para trás. Tudo isso que a gente fez nesta vida e acumulou, fica para trás. A nossa oração
deveria ser como a de João, lá em João 22, 20, lá em Apocalipse 22, 20. Ele disse: venha, Senhor Jesus, venha. Com ansiedade nós devemos estar esperando a sua volta, ansiando, desejando a sua volta. Mas quantas vezes as nossas orações são apenas para as coisas terrenas, as coisas para que agora a gente ora por paz, por saúde, por prosperidade, e o povo do mundo pede estas coisas a Deus. Mas o povo verdadeiramente convertido, segundo o coração de Deus, está ansiando e desejando a volta de Jesus Cristo. Se a nossa oração sincera for pela vinda de Jesus, nossas orações seriam bem diferentes. Nós deixaríamos de orar tanto pelas coisas passageiras deste mundo, e nós passaríamos a orar por aquilo que é eterno. E, francamente, eterno só Deus. E a alma humana que Deus fez para habitar com Ele na eternidade. Infelizmente, por causa do pecado, muitas pessoas passarão a eternidade longe de Deus, condenadas ao lago de fogo. E a única esperança que pode resgatar o pecador deste destino terrível é o Evangelho. Por isso que a gente volta ao tema, a propagação do Evangelho faz parte da igreja que está nos propósitos de Deus. Enfim, irmãos, a igreja em Tessalônica era uma igreja que vivia os propósitos de Deus. Apesar de ser uma igreja nova, a nossa está completando 75 anos, a igreja em Tessalônica talvez 75 dias. Era uma igreja nova, uma igreja repleta de novos convertidos, mas era uma igreja que propagava o Evangelho. A igreja ouviu o Evangelho, abraçou o Evangelho era o fundamento daquela igreja, e, em resumo, o Evangelho que eles ouviram e propagavam era Jesus Cristo. Os crentes deixaram a idolatria, deixaram suas religiões para se apegarem a Jesus Cristo, aquele que morreu por eles e ressuscitou, e agora está no céu preparando para eles um lugar onde passarão a eternidade. Esta igreja dos Tessalônicos seguiu bons exemplos. Seguiu o exemplo dos missionários que vieram pregando o Evangelho. E a igreja se tornou modelo para outros crentes de uma igreja segundo os propósitos de Deus. Ao ponto que o Evangelho foi conhecido por todas as partes, perto e longe. E tudo isto porque era uma igreja que conhecia o Senhor Jesus e aguardava ansiosamente a sua vinda. Que isto seja a primeira igreja batista regular do Crato. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por este belo exemplo de uma igreja comprometida contigo. Uma igreja segundo os seus propósitos. Olhando para a nossa igreja aqui no Crato, nós queremos te agradecer pelos 75 anos que esta igreja está aqui. Uma igreja bem fundamentada no Evangelho. Uma igreja que tem grandes exemplos de pessoas que pregam o Evangelho. Uma igreja que tem sido um modelo para muitos outros crentes, muitas outras pessoas e igrejas. Nos ajude, Senhor, a continuarmos a ser fiel na pregação do Evangelho. Nos ajude, Senhor, a nunca nos esquecermos do teu retorno, que pode ser a qualquer dia, e que estejamos preparados. Nós oramos isto no nome do Senhor Jesus, aquele que virá nos buscar. Amém.
Mais uma vez, boa noite a todos. Estamos chegando ao final do nosso primeiro culto, essa conferência de aniversário. Queremos agradecer a todos os que estão nos visitando hoje. Deus abençoe suas vidas e é um prazer tê-los aqui. E convidamos não só os que estão nos visitando, mas toda a igreja, né, deve estar presente aqui amanhã para continuarmos esta celebração ao nosso Deus, glorificando o nome dEle, aprendendo da sua palavra e assim podermos continuar louvando a Deus pelos 75 anos que Ele tem dado a esta igreja, certo? Então, vamos orar mais uma vez. Logo depois nós estamos assim encerrados neste momento. Lembrando que amanhã nós continuaremos às 19 horas, certo? E no domingo às 9 horas da manhã e também às 18 horas da noite, certo? Então vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças por este tempo. Obrigado, ó Pai, pela exortação que ouvimos da Tua palavra. Ajuda, ó Deus, a não somente ouvirmos, mas também colocarmos em prática, para que a nossa casa possa assim ter fundamento. Pedimos que o Senhor nos ajude, para que assim, ó Deus, venhamos a verdadeiramente proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, aonde nós estivermos. Nos ajuda, ó Deus, a sermos uma igreja que é reconhecida pelo verdadeiro Evangelho, que proclama e que assim, ó Deus, cumpre a missão que o Senhor tem nos dado. Nós rogamos por isso, ó Deus, e rogamos para que o Senhor assim nos ajude, através do Santo Espírito, verdadeiramente testemunharmos de Jesus Cristo. Nós te damos graças, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e o Senhor assim tem nos conduzido até aqui. Rogamos a Tua santa proteção sobre nós no restante desta noite. Nos traz novamente amanhã em segurança, para juntos continuarmos Te louvando e Te engrandecendo. Nós oramos por isso e Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos.